fraqueza. Irmãos, quando eu estava sentado ali, eu não planejava vir aqui na tarde da bênção. Eu amo esse culto. O culto da tarde da bênção é uma bênção. Eu sempre falo com minha esposa que é um culto leve. Só crente raiz, né? Para a glória de Deus. E quando eu cheguei aqui, Deus, há alguns tempos atrás, Ele tinha ardido no meu coração de eu contar um testemunho. Só que eu não vi a oportunidade de contar. Mas hoje Deus preparou aqui, talvez eu creio que vai ser de edificação para alguém. Eu me identifico muito com esse texto, irmãos. Sabe por quê? Em 2008 eu perdi minha mãe com câncer. E eu entrei numa depressão profunda. E eu me achava culpado pela morte da minha mãe. Porque talvez eu pensava que poderia fazer muito mais por ela e eu não consegui fazer. E em 2009, um ano depois, eu tive um encontro com Jesus. Eu fui liberto do homossexualismo, porque eu vivia dos 11 aos 17 anos nessa perdição. E Deus me transformou, eu manifestei uma pombagira na igreja e fui liberto. Glória a Deus. E Deus fez uma grande obra, preparou meu casamento, mas não é isso que eu quero estar detalhando. Eu peguei uma mão muito grande pela igreja, pela obra do Senhor, e eu era muito intenso. E eu tive um surto, irmãos, dentro da igreja. O surto que eu tive, eu estava sem comer, sem dormir, sem se alimentar, e eu cheguei a pesar 50 quilos. E nessa, eu fui para a igreja, e quando eu cheguei nessa igreja, o pastor me expulsou da igreja. Porque eu vi que eu não estava bem psicologicamente. Meu pai viu aquilo, que foi meu pai que me ganhou para Cristo. Meu pai era alcoólatra, bebia mais de 30 anos. E o que me fez ele me ganhar a Cristo foi ver um testemunho de crente dentro de casa. Lia a Bíblia, orava, me consagrava e congregava. Era esse meu pai. Só ele viu aquele homem me tratando daquele jeito, agindo na carne. Meu pai morreu espiritualmente. Até hoje ele está desviado. Então eu estou na mesma pegada que a irmã Silvia, intercedendo para a salvação. Mas Deus está trabalhando, né, meus irmãos? E aí eu fui para o médico, fiquei 3 dias internado na Santa Casa, mais 18 dias fui diagnosticado com uma doença que não tem cura, chamada transtorno bipolar. É uma doença que ela tem tratamento, só que não tem cura para a medicina. E assim, irmãos, eu fiz todo tipo de campanha para ser curado. Teve uma campanha que eu fiz que eu emagreci mais de 20 quilos, só de jejum. E Deus em silêncio, Deus não falava nada sobre o assunto. Eu era obcecado pela cura. Porque tenta imaginar, irmão, você entra numa igreja, quando você fala que tem um problema na mente, as pessoas pensam que é demônio. Mas tem casos que são traumas. Tem casos que talvez a pessoa passou um problema no passado e é difícil superar. E aí eu passei por muitas, e aí não foi uma vez que eu parei no hospital psiquiátrico, foram 3. Eu tive 7 surtos psicóticos. E aí teve uma hora que eu desanimei, porque nós seres humanos, muitas das vezes, quando estamos passando por um momento na nossa vida, em uma área, nós desanimamos. Por quê? Porque parece que Deus não está vendo a nossa luta. Mas na verdade Deus estava me preparando. E aí, irmão, sabe o que aconteceu? Passou 7 anos, eu conheci minha esposa. Eu pensei que eu era crente até conhecer ela. Eu não era crente não, irmãos. Porque assim, irmãos, eu aceitei a Cristo. Antes de aceitar a Cristo, eu era religioso de uma religião que não pratica os preceitos bíblicos. Eu não vou citar, a questão não é essa. E eu fui para uma outra religião conhecida como Teologia da Prosperidade. Eu não sei se o irmão já conhece. Se ligar a televisão, você vai ver algum canal, né? Porque Deus lá que oferece o céu na terra, né? E eu fui 7 anos lá e a minha vida não andava. Só que aí teve um dia que eu recebi uma profecia de um homem de Deus. Ele falou assim: ó, o teu negócio não é na igreja grande, é na igreja pequena. Você vai ser usado na Assembleia de Deus. E eu nem gostava de Assembleia. Deus. Olha só. É aí que Deus trabalha. Onde eu estou? Ô, glória. Deus trabalha, irmãos. Aí eu conheci a minha esposa muito mais crente que eu. Me levou para a Assembleia, nós começamos a congregar. Irmãos, pense no irmão que não gostava de dar harpa. Com todo respeito, irmãos, eu falava que era coisa de pessoas de uma idade mais avançada, né? Misericórdia, Senhor. Mas, irmãos, hino da harpa é maravilhoso. Ô, glória. Ó, entra no seu quarto um dia e canta 5 hinos da harpa. Se a presença não descer, irmãos, canta mais 5. Você vai ver o fogo descer, irmãos. Aleluia. O hino da harpa é maravilhoso, irmãos. E aí Deus me trouxe
para a Assembleia, comecei a congregar. E Deus, e aí sabe por que eu estou contando isso, irmãos? Porque até hoje eu não fui curado. Nossa. Eu tomo remédio controlado, né? Só que teve um dia, para concluir, para não tomar estender tanto. Eu fui, tem o cooperador Fábio aqui, quem conhece o cooperador Fábio? Acho que não conhece. O cooperador Fábio conhece várias outras igrejas, né? De Deus, né? E ele falou que uma senhora, uma missionária, tinha dom de cura. Eu falei assim, opa, então eu vou lá para ser curado, né? Eu acredito, né? Cheguei lá, depois do culto, pedi uma oração, não falei o que eu tinha. Sabe o que aconteceu? Ela colocou a mão e tirou. Assim, você não precisa de oração. Assim, aí na hora eu fiquei bravo, né, irmão? Eu falei assim, como assim eu não preciso de oração? 17 anos enfermo. Aí veio a resposta. O Senhor manda te dizer que ainda não é tempo. É, Deus. Você viu o que nós lemos aqui, irmãos? Nós lemos aqui, se você ler aqui, o apóstolo Paulo ele vai dizer que essa espinha que ele teve foi para que ele não se ensoberbecesse, irmãos. Aí eu comecei a entender que às vezes Deus ele permite dar escolha na nossa vida para nós ser dependente dele. E aí eu fiquei pensando, mas quer saber? Descansei. Faça tratamento, siga a vida. Porque às vezes, irmãos, tem coisas que é para Deus curar, para glorificar o nome dele. Tem coisas que é para nós tratar, porque é da vida, irmãos. Nós estamos na terra. Só vamos ter paz plenamente quando chegar na glória. Claro, não tem doença, não tem nada. Às vezes, quando nós temos dificuldade de entender isso, que é o problema. Às vezes, por exemplo, a pessoa tem uma diabetes. Deus está te dando ali um tratamento. Não, Deus vai me curar. Você morreu antes do tempo. Às vezes tinha tantos projetos. E é tantas outras, pressão alta. O meu caso é essa doença. Eu tomo remédio. Se eu não tomar, irmãos, infelizmente eu fico totalmente desassociado com a vida. É um mistério muito grande. Mas descansei. Porque a graça do Senhor nos basta, irmãos. Deus fala para nós aqui, independente dos problemas que nós tivermos, não deixe esse problema afetar a tua vida com o Espírito Santo. Tem muita gente que fala assim, não vou buscar a presença de Deus porque eu estou passando um desemprego, eu estou com um problema com o meu casamento, e eu estou enfermo e não sou curado, sou desenganado. Esse homem aqui, irmãos, ele estava passando por um processo tão difícil. Tenta imaginar, ele foi o homem que mais implantou a igreja depois do nosso Senhor. E ele passava por uma coisa que não queria. A Bíblia chega a dizer que ele era esbofeteado por Satanás. Imagine isso. Você fazer a obra e ser esbofeteado por diabo. Para você ver, irmãos. Então, Deus fala para você que está ouvindo esse testemunho. Não deixe talvez um problema que você tem, que vai, ou você vai conseguir resolver, ou se não um tratamento vai resolver, ou com o tempo vai acontecer. Não deixe afetar a sua vida espiritual com Deus. Mas isso me faz não querer adorar irmãos. Jesus morreu na cruz para estender um perdão que nós não merecemos. Deus. Nós não merecíamos ser salvos, mas Ele estendeu um perdão para você e para mim porque Ele nos ama. Mas não deixa, é uma enfermidade, é um desemprego, não sei, irmãos. Às vezes sabe o que acontece, irmão? Às vezes um familiar nosso que está fora da presença, um filho, um marido, uma esposa, um ente querido que amamos tanto, nós esmorecemos por causa dele que não está na presença. Mas a Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 10, com efeito tendes necessidade de perseverança para que a vida feita à vontade de Deus alcanceis a promessa. Entenda você, se você quer ver um ente querido ser salvo, ele é uma promessa. Mas para você colher essa promessa, você precisa colocar o teu joelho e entrar na guerra espiritual. Muitos falam assim, está na mão de Deus. Que mão de Deus é essa que o joelho não está no chão? Deus. Que mão de Deus é essa, irmãos, que você não ora incessantemente para que aconteça? Pai. Irmãos, tem coisas que só vão acontecer quando você entrar na guerra espiritual, em oração, em jejum. Chegar no diabo e falar assim, Satanás, você está querendo levar meu filho para o inferno? Você está querendo levar meu pai para o inferno? Você está querendo levar meu ente querido para o inferno? Mas vamos ver quem vai levar para o inferno, porque o meu joelho vai ficar de joelho pelo meu filho, até ele estar na presença. Porque muitas das vezes, irmãos, desanimamos, esmorecemos. Olhamos para a situação e falamos assim, não tem jeito. Mas quem disse que é você que vai dar jeito? É Ele. Ele é todo poderoso. Deus fala para você não desistir. Amém? Amém. Aplauda o Senhor Jesus.